Pessoal, vamos lá começar, né? Bom dia a vocês. Vocês já devem me conhecer, né? Estive aqui no primeiro módulo, meu nome é Ângelo Vitor. E hoje a gente vai dar uma continuidade a um jeito de pensar a matemática que eu já tinha começado a apresentar para vocês na semana passada, não, melhor, na outra oportunidade em que eu estive aqui. Esse novo jeito de pensar a matemática, ele parte de, basicamente, 3 ideias, tá bom? A gente começa a aula sempre fixando a nossa linguagem. A gente diz qual é o dicionáriozinho de palavras que a gente vai usar durante a aula. Em seguida, eu começo a apresentar uma situação para vocês e, a partir daí, de repente, o conteúdo aparece. A aula de hoje, por sinal, vai ter uma situação da vida em que vai aparecer, sabe qual é o conteúdo? PA, progressão aritmética. Vai aparecer função do primeiro grau. Vocês lembram de geometria analítica? Vixe, nem viram direito, né? Pois hoje a gente vai aprender também estudo da reta. Hoje a gente vai trabalhar com a noção de proporção em todos esses cenários. Interessante, né? Vamos fazer o seguinte, guardem uma coisinha na cabeça de vocês. A partir de agora, vocês vão... Vamos lá, sentando, se organizando aí, vamos lá. A partir de agora, vocês vão, abrir a mente, deixar um pouco de lado aquilo que vocês já conheciam e vão deixar a gente apresentar o assunto, ok? Vamos começar a nossa viagem aqui, tá? Para começar, eu quero que vocês me digam se vocês sabem que palavra é essa, grandeza. O que é uma grandeza para vocês? Já sei, professor, é uma coisa grande. Tem nada a ver com isso. Apesar de ter a mesma raiz na palavra, o professor de português podia ajudar a gente nisso, grandeza aí tem nada a ver com ser grande. Aliás, grandezas que são minúsculas. Já viram do raio atômico? O raio atômico é uma coisa minúscula, ou melhor, é infinita, é muito pequena, não dá nem para te ver, tem que ser com uma imaginação bastante fértil para a gente imaginar um átomo, não é nem microscópio, porque microscópio é para a célula, não é isso? É menor ainda, é um átomo. Tem que imaginar um átomo, tem que imaginar um raio atômico para isso. O negócio é maluco, né? Pois a gente vai definir grandeza de uma maneira diferente disso que vocês estão pensando. Grandeza para a gente, sabe o que é? Pode ser coisa grande ou pequena. O que importa é que seja medido. Tudo aquilo que você puder medir, quantificar, eu chamo de grandeza. Por exemplo, aqui na sala tem uma grandeza chamada número de alunos presentes nesse auditório. Não é uma quantidade que eu estou medindo, que eu estou contando. Então é uma grandeza. A minha altura é uma grandeza. Se eu chegar para você e perguntar algo que você possa mensurar em números, ditar números, quantidade de quilos, quantos ohms, deixa eu voltar aqui que tinha gente copiando, né? Quantos ohms de eletricidade, quantos amperes tem na corrente elétrica, quantos volts, tudo isso aí são o quê? Grandezas. Velocidade é uma grandeza. Opa, professor, grandeza? Peraí, mas velocidade não é metro, não. Eu não uso régua para medir, não. Cara, mas tu não mede a quantidade de metros que você anda com uma trena e depois não mede o tempo com um relógio? Quando você combina as duas medições, você calcula o quê? A velocidade. Então também é uma grandeza, porque ela compara duas outras grandezas mais básicas, que são a distância e o tempo. Aí você formou a grandeza chamada de velocidade. Peraí. Então tem grandeza que eu vou medir direto e tem grandeza que eu obtenho relacionando outras grandezas. Vocês perceberam isso? Vamos pensar de novo. Presta atenção. Se eu chegar e perguntar o seguinte, qual o número de homens aqui na sala? Eu conto. Agora, se eu chegar e perguntar, qual é o percentual de homens aqui na sala? É outra grandeza. Só que essa grandeza
ela compara o número de homens com o total. Então, é uma grandeza relativa. Estão percebendo o que são as grandezas? Então, eu tenho grandeza que eu vou medir direto, e tenho grandeza que eu vou encontrá-las comparando com outras. Estão entendendo o nosso dicionário? Nós estamos criando um dicionário na aula de matemática. E é um dicionário que vai servir lá para a aula de biologia, física, química. Vamos melhorar um pouco mais, vamos lembrar que as grandezas, elas estão relacionadas a instrumentos de medida, não é isso? Mas, espera aí, como é que um instrumento vai medir a velocidade? É porque ele tem, lá na memória dele, ao mesmo tempo, uma relação entre espaço e tempo que ele transforma em velocidade. Professor, espera aí, então ele faz automaticamente uma coisa que eu não consigo fazer, eu tenho que fazer conta no papel? Macho. É porque ele tem algumas regrinhas que tornam isso bem mais fácil e nós mesmos não prestamos atenção nelas. Se a gente prestasse atenção nelas, sabe o que aconteceria? Nós saberíamos fazer tão rápido quanto o velocímetro, calcular a velocidade tão rápido quanto o velocímetro. E a aula de hoje é muito disso. O nosso tema de hoje, ele vai ser analisar como as grandezas sobem e como as grandezas descem. Ou seja, a gente vai tentar descobrir justamente qual é essa relação. Qual é essa relação que existe no crescimento da grandeza e qual a relação que existe no decrescimento da grandeza. Porque se eu descobrir isso, o que é que eu vou saber? Bora. Eu vou saber fazer igual que o velocímetro do carro faz. Eu vou saber descobrir, por exemplo, como é que calcula a velocidade, quando a gente sabendo o espaço e sabendo quem? O tempo. Deu para entender a brincadeira da aula de hoje, qual é? Então hoje, vamos sair daqui com um espírito renovado. A partir de agora, a gente vai olhar para as coisas e vai falar, vixe, está subindo. Tem uma relação na subida. Vai subir no ônibus hoje. Vai pensar no que está acontecendo quando você sobe o ônibus. A partir de agora, a brincadeira qual é? Tudo que você enxergar na sua vida, que sobe ou que desce, tudo mesmo. Você vai começar a associar o quê? Alguma relação. Você vai tentar descobrir algum padrão que existe. E aí vem uma pergunta básica, né? Como é que a gente vai fazer isso aí? De 3 maneiras diferentes. Nós vamos medir. Não vamos medir? Vamos. Só que nas questões já tem essas medidas para a gente. O que eu vou fazer, na verdade, é só pegar as medidas já prontas e vou perceber padrões de 3 maneiras. Padrões aritméticos. Como é que é padrão aritmético, professor? Pensa comigo, vai. Digam vocês, quais são os múltiplos de 4? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Espera aí, tem o quê? Tem um padrão, não tem não aí? Guarda. O que acontece com a altura? Vai para 8. Opa, padrão o quê? Crescendo proporcional. Guardou isso aí? Geometria. E o último? Função do primeiro grau IPA. Lembra dos múltiplos de 4? Como é que eles estão crescendo? Bora. Mais 4, mais 4, mais 4. O que é isso? É algo que está progredindo aritmeticamente. Progredindo de acordo com uma soma. Dá para a gente montar uma fórmula para isso? O que significa montar uma fórmula? É álgebra. Quando a gente pega uma matéria e converte numa fórmula, a gente está criando o quê? Álgebra. Está tranquilo aí? Então, todas essas situações que eu vou apresentar hoje para vocês, todas as situações, você vai ter 3 maneiras de fazer. Quais são elas? Uma, associando a múltiplos. Outra, associando a triângulos semelhantes. E outra, associando ao quê? A alguma fórmula que tem a ver com progressão aritmética ou função do primeiro grau. Está tranquilo? E o que isso aí, tudo, tem a ver com o nosso Enem? Alguém já ouviu falar? Onde é que está isso aí dentro do Enem? Muito simples. Ó. Se você olhar na matriz de habilidades e competências do Enem, tem lá na competência 1, construir significado para os números.
o meu número, a partir de agora, ele tem o significado de estar associado a uma relação. E se você olhar mais na frente, tem a habilidade 2. Qual é? Identificar padrões numéricos. Você vai identificar padrões numéricos nas situações da sua vida. Se eu avançar um pouco mais, na competência 4, também tem isso. Ó. Tem dizendo o seguinte, ó, construir noções de quê? Mas de variação. Leia direito. Variação de quem? Das grandezas. Aquilo que você está medindo não está variando? Você vai tentar descobrir qual é a variação que está ocorrendo aí. E para isso, olha o que ele fala na habilidade 15. Você vai construir uma relação de dependência. Por exemplo, velocidade, né? Espaço pelo tempo. Qual a dependência que o espaço tem do tempo? Se são 10 km por hora. São 10 km por hora, em 1 hora, 10 km. 2 horas, 20, 3 horas, 30. Eu não tenho uma dependência. É disso que ele está falando com você. E tudo sobre variação de grandezas, né? E na habilidade 5 também tem isso. Ó. Tem dizendo o seguinte, ó, você vai fazer uma representação algébrica disso. Ou seja, você vai transformar isso que você acabou de descobrir em quê? Em uma fórmula matemática. E aí vai ser fácil porque nos itens A, B, C, D, E tem fórmulas. Aí você pega tudo que você pensou e traduz através de um modelo algébrico. Linguagem feia, né? Mas é isso que vocês fazem. Vocês olham para as coisas, interpretam como um negócio que está variando e traduzem por uma fórmula matemática. Deu para entender o processo? Pensando nessas brincadeiras, vamos começar aqui. Antes disso aí, só resumindo então. O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para as relações entre as grandezas e vou descobrir primeiro sempre o quê? Um padrão numérico, nos números. Uma coisa que eu também posso fazer é montar o gráfico, porque se eu montar o gráfico, eu consigo enxergar um padrão geométrico. Eu consigo ver uma reta crescente de forma linear. Eu consigo ver o quê? Um triângulo. E aí, por último, eu consigo montar uma fórmula para isso. São os 3 processos mentais pelos quais vocês passam, que é o resumo daquilo que nós vamos ter na aula de hoje, é o resumo daquilo que o Enem cobra de vocês. De novo, olha só para o número e tenta enxergar um padrão o quê? Numérico nele. E normalmente esse padrão numérico, você não olha direto para o número, você olha para quem? Para as variações, para quanto está variando. Depois você monta o gráfico e por último você tenta criar uma fórmula com isso. Tá tranquilo? Vamos começar? Máriozinho. Vamos pegar o nosso Máriozinho e vamos fazer o Máriozinho subir uma rampa. Me digam aí qual a grandeza que está envolvida em, olha a palavra, subir uma rampa. Se eu estou subindo, o que é que está mudando? A altura. Se eu estou subindo, o que é que está mudando? A altura. Vocês conseguem enxergar a altura como algo que eu posso medir? Então a altura é a nossa grandeza. Vamos tentar ver qual a relação, olha a palavra, qual é a relação que existe entre essa altura e a posição do Máriozinho. Bora lá. Quando ele der o primeiro passo, qual a altura do ponto? 1. Quando ele der o segundo passo, vamos subir 2 caixinhas, ó, tá vendo ali, ó? 2. Quando ele der o terceiro passo, 3. Quarto passo, 4. Quanto é que está variando? De 1 em 1. Vocês estão percebendo isso aí? Então vamos lá. Se está variando de 1 em 1, o que é que eu já posso falar? Tem um padrão numérico. Aí, ó. Tem um padrão numérico. Que padrão numérico é esse? Mais 1, mais 1. Quando eu estiver lá na posição 10ª, eu vou ter subido quanto? 10. Quando eu estiver na posição N, vou ter subido? N. A altura vai ser o N. A altura vai ser do mesmo tamanho de quem? Da posição. Criei uma fórmula. Estão vendo aí? Se vocês enxergaram tudo que eu falei até agora, você tem mais uma coisinha que vocês podem guardar. Olha bem para mim agora. Olha bem para mim. De um lado, eu tenho quem? Posição.
E do outro lado eu tenho quem? Altura. Pensa comigo, vai, ó. Quando a posição varia 1, a altura varia quanto? 1 também. Quando a posição varia 2, a altura? 2. Se a posição variar 20, vocês estão notando que existe uma ideia de proporção nessa relação? Isso é genial. Você comparar quanto uma coisa varia com quanto a outra coisa varia e montar uma proporção. Por exemplo, entre, bora, variação de espaço, variação de tempo. Tem uma proporção que nós chamamos de velocidade. Estão guardando as ideias? Proporção entre a variação de espaço e a variação de tempo, eu chamo de quê? Velocidade. Tem a ver com isso. Então, a partir de agora, vocês vão guardar isso aqui. Ó. Olha lá para cima, ó. Quando você olha para as alturas, você não olha o valor da altura em si, mas você olha quanto é que ela está variando. E o que é que você percebeu sobre essa variação? Essa variação ela está sendo proporcional. E quando eu joguei isso no gráfico, olha lá para os pontos, como é que os pontos ficaram? Vamos pensar ali, vai, ó. 1 subiu 1, 2 subiu 2, 3 subiu 3, 4 subiu 4. Vocês estão enxergando aí triângulos? Vocês conseguem enxergar triângulos? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Estão enxergando que os triângulos estão ficando cada vez maiores? E esses triângulos são todos triângulos retângulos semelhantes. E você está percebendo que se os triângulos são os mesmos, o ângulo de inclinação é sempre o mesmo do começo até o final. E os pontos ficam como? Alinhados. Então, a partir de agora, tem outra matéria envolvida. Qual é? Estudo. Opa, foi direto. Volta. Tem outra matéria envolvida. Qual é a outra matéria? Estudo da reta. Quando vocês tiverem um gráfico que for uma reta, o que vai estar envolvido? Proporção. Se eu te der 2 pontos de um gráfico, se esses 2 pontos tiverem no gráfico que for uma linha reta, o que você pode garantir? Bora? Que a variação do x e a variação do y vão ser variações do quê? Proporcionais. Não é x proporcional a y. Você diz o quê? Bora. Variação do x e variação do y é que são o quê? Proporcionais. Já misturei 2 matérias. Proporção com geometria analítica. Vamos melhorar um pouco mais isso, vai. Ó. Quando você está trabalhando a partir de agora com variações proporcionais, você vai criar uma nova linguagem. Você vai chamar isso aí a partir de agora de crescimento linear. O vocabulário de vocês. A produção industrial, não sei o que, cresceu linearmente. Então você traduz, cresceu em linha reta. Cresceu com variações proporcionais. Não é o valor dela que é proporcional, é a variação dela que é o quê? Proporcional. Está tranquilo até aí? Estou trabalhando com as variações que são o quê? Proporcionais. Guarda essa palavra, ou melhor, guarda essa ideia. A partir de agora, uma coisa muito importante da minha vida vai ser variação proporcional. Varia de um lado, final menos inicial. Varia do outro, final menos inicial. Compara final menos inicial com final menos inicial. Compara as variações e vê se as variações são o quê? Proporcionais. Se for proporcional, qual é o gráfico? É uma reta. Está tranquilo? Passa adiante. Olha para uma coisa bem natural na vida de vocês. Os múltiplos. Quer uma coisa mais numérica do que múltiplos de 4? Do que múltiplos? Olha o que acontece com os múltiplos, bora. O primeiro múltiplo de 4, 4. Segundo múltiplo de 4, 8, 12. E aí eu te pergunto, o que aconteceu com os múltiplos de 4? A cada um sobe 4. A cada um sobe 4. Se a cada um sobe 4, a cada variação de 1 varia 4. O que você está dizendo para mim? Que as variações estão sendo proporcionais.
Pensa comigo, vai. Do quinto para o sétimo, você variou quantas posições? Do quinto para o sétimo, você variou quantas posições? 2. Se para cada posição varia 4, em 2 vai variar quanto? 8. E aí você cria o quê? Uma proporção. Você transforma todas as questões de múltiplos em questões de quê? Proporção. E toda questão de múltiplo também está associada à ideia de qual gráfico? Olha para a lousa. Uma reta. E é uma reta que está crescendo com qual inclinação? 4 em 4. 4 para 1. Inclinação de 4 para 1. Vai guardando. Mas olha para esse conceito. Quanto foi que variou o múltiplo de 4? De 1 para o seguinte. Mais 4, mais 4, mais 4. O nome disso é algo que está variando, algo que está progredindo aritmeticamente. A gente chama isso aí de PA. A gente chama esses dois conceitos que vocês já viram de PA. Então, a partir de agora, o que é uma progressão aritmética? É uma sequência que progride como? Com variações proporcionais às posições. A variação dele vai ser proporcional a quê? A variação de posição que ele tiver. Tá tranquilo isso aí, pessoal? Isso é bem legal, isso é bem útil para a gente. Passa adiante. Então, a partir de agora, se eu quiser trabalhar com uma PA, o próprio conceito vai precisar que eu trabalhe com o quê? Com variação. Então, como é que eu defino uma PA? É uma sequência em que a variação entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. E para definir a PA, eu defino a razão dela. Como é que é a razão de uma PA? O segundo menos o primeiro vai ser quem? A primeira variação, é a primeira razão. Do terceiro para o segundo, é a razão R. Ou seja, de um para o anterior, R, 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 R. Isso é assim que eu defino pela variação. Se eu defino pela variação, o que é uma PA então? É uma sequência em que a razão é quem? É constante, e essa razão constante é sempre quem? Um termo menos o seu termo anterior. Está tranquilo a definição de PA? Posso passar adiante? Então, passando adiante. A definição vai ser a seguinte. Cada um menos o anterior vai ser o mesmo R. Pensa comigo. Se eu estiver lá no primeiro termo, e quiser chegar no 10º termo, quantas posições eu tive que avançar? 9, do primeiro para o 10º, são 9 posições? Pense em escadinha. Vamos falar a partir de agora assim. Progressão aritmética é a progressão em escadinha. Então vai, ó. Do primeiro degrau para o 10º degrau, eu subi quantos degraus? 9. Então quantas razões eu vou ter que subir? 9 razões. Então quem é o 10º termo? É o primeiro termo somado com 9 R's. Se eu estiver no quinto termo, e quiser chegar no 10º, eu estou no 5º degrau e quero chegar em quem? No 10º. Quantos degraus eu tenho que andar? 5. Então, quantas razões eu vou ter que aumentar? 5. Então, quem é o A10? Vai ser o A5 com mais 5 R's. E a partir de agora, isso aí se torna o quê? Natural na mente de vocês. Trabalhe com quantos degraus tem que aumentar e para cada degrau bote o quê? Uma razão. Se você entendeu isso direitinho, eu posso avançar um pouco mais e olhar para esse gráfico. Olha para o gráfico que ele é feio. Ele é feio, mas tem que entender. Lembra da escadinha, você está subindo a escadinha, vai, na escadinha, está subindo. O que é que fica em pé? Não é a altura dos degraus, não? E o que é que fica no chão? Não é a posição do degrau, não? Se é o primeiro, segundo, terceiro, 10º degrau. Então, bora. Se eu estou no primeiro e quiser ir lá para o 10º, quanto eu vou subir de altura? 9 R's. E do primeiro para o 10º, quanto eu ando no chão? Do primeiro para o 10º? 9. Então eu tenho 9R em pé e 9 deitado. Quanto é 9R dividido por 9? R.
Pessoal, olha o R aparecendo. De novo, olha para mim, ó. 1 degrau, 1 R. 2 degraus, 2 R's. 9 degraus, 9 R's. Se eu pegar a altura e dividir pelo chão, vai dar o quê? R. Se eu pegar 9R e dividir por 9, vai dar quanto? Quem é o R sempre? Aquela nossa razão da PA, coincidentemente, sempre é quem? É quanto a altura divide pelo chão. A razão da PA, ela vai ser sempre o cateto oposto pelo cateto adjacente. A razão da PA, ela vai sempre indicar para mim uma relação que a gente chama de tangente da inclinação. Ela vai sempre indicar para mim aquilo que eu vou chamar a partir de agora de declividade. Tangente da inclinação. Então vamos lá. Se a razão for 1, então, uma posição, 1 de altura. 2 posições, 2 de altura. Não é igual? Que ângulo é esse? 45 graus. E qual é a tangente de 45? 1. Coincidentemente, é o valor do R. Sempre que você estiver falando em construção de gráfico, guarda isso. Que isso é muito difícil o pessoal trabalhar, mas também é muito importante para a gente. E aqui eu vou dar um exemplo da física. Vamos lá. O Sol é diferente daqui para os Estados Unidos? É o mesmo Sol, esquenta do mesmo jeito, não esquenta? Qual a diferença? É o mercúrio brasileiro é diferente do mercúrio norte-americano? É diferente? É claro que não. O vidro é diferente? O que é diferente, macho? É só o jeito de marcar o termômetro. Uns marcam botando de 0 a 100, que é o brasileiro, graus Celsius. Nos Estados Unidos, a marcação vai do 32 ao 212 graus Fahrenheit. E aí, eu te pergunto, o jeito de crescer de um lado é ou não é proporcional à temperatura? E o jeito de crescer do outro também é ou não é proporcional à temperatura? Então dá para a gente montar o quê? Uma proporção. Mas a proporção não é temperatura para temperatura. A proporção é entre quem? A variação de um lado e a variação do outro. Pode observar que do lado de cá, eu comecei com 0, não foi? Do lado de lá, eu comecei com 32. 0 é proporcional a 32? Não. Agora, a variação do 0 para o 100 é uma variação de 100. Ela tem que ser proporcional à variação do outro lado, que vai do 32 para o 212. Se é variação proporcional à variação, qual vai ser o gráfico disso? Uma reta. Como é que isso aí cresce? Em PA. Tenta construir, vamos lá, vamos tentar construir a proporção. Ó. Opa, passando aqui. Ó. Quanto é temperatura em graus Celsius menos 0? Final menos inicial, 100 menos 0. Temperatura equivalente em Fahrenheit, menos 32. Aí você bota F menos 32. Essas variações são equivalentes, não são? Elas são o quê? Proporcionais. A quais variações? Variação total. 100 menos 0? 100. 212 menos 32? 180. Aí você montou o quê? Uma proporção. Mas uma proporção entre quem? As variações de graus Celsius e a variação de graus Fahrenheit. Passa adiante. Meio feio, né? Mas isso é aquilo tudo que eu falei até agora para vocês. Quem é que vai definir a inclinação da minha reta? É a altura, é cateto oposto sobre a base, que é o chão. Vai dar sempre quanto isso aí? R. O R sempre vai coincidir com aquilo que eu chamo de tangente do ângulo, coeficiente angular. Professor, e como é que eu penso nisso aí na hora de uma prova? Eu penso assim, ó. Olhem para mim aqui, vocês. Ó. Se eu escrever 2x mais 1, 2x mais 1, 2x mais 1, y é 2x mais 1. Pensa, vai. Se o x for 1, quanto é 2x mais 1, quando o x é 1? 3.
Quando x for 2, 5. Quando x for 3, 7. De novo. 3, 5, 7. Quanto é que está aumentando? De 2 em 2. Quem era o 2 na minha fórmula? Era o que estava na frente do x, não era 2x mais 1? Sempre, pessoal, o número que fica na frente do x coincide também com a nossa razão da PA. O número que fica na frente do x sempre é aquele número que vai indicar quanto é que está aumentando de um cara para o próximo. Pensa, vai, ó. 4x mais 3. 4x mais 3. Se o x for 1, 4x mais 3. Se o x for 1, 4 vezes 1, 4 mais 3, 7. Se o x for 2, 8 mais 3, 11. Quanto é que aumentou? 4. E a fórmula não era 4x mais 3? Aumentou 4. E a fórmula é 4x mais 3. O 4 é sempre o cara que aumenta. Se eu botar 5x mais 7, eu já sei que vai ser uma coisa que vai aumentar quanto? De 5 em 5. Se eu botar 11x mais 8, eu já sei que é uma fórmula que vai aumentar de 11 em 11. O número que estiver na frente do x sempre vai indicar a razão da minha PA. Aquele m que vocês estão vendo na fórmula ali embaixo, ó, na equação da reta, sempre coincide com quem? Com a razão da minha PA. Ele sempre vai indicar para mim qual é a razão que eu tenho na minha PA. Aqui eu vou passar rapidinho, tá? Mas se eu tiver um ângulo ali da reta, só com esse ângulo eu já sei qual é a razão. Porque eu já sei que a tangente dele é quem? Quem é a tangente desse ângulo? É a razão da PA. Porque eu já sei que a razão da PA sempre coincide com a tangente de quem? Dessa inclinação. E aquele cara lá em cima é onde a sequência vai começar. O B é onde a sequência começa. Então, só em ter o B ali do lado, ó, eu já sei que a fórmula é AX mais B. E quem é o A dessa fórmula aí? Não é a razão da PA? Eu já sei pelo slide lá anterior que a razão da PA não é a tangente do ângulo. Então eu já sei que o B é aquele cara. E o A, quem é o A? Voltando aí, quem é o A? É a tangente daquele ângulo. O A é a razão da PA. O A é justamente quanto a variação do Y depende da variação de quem? Do X. E eu misturei as 4 matérias no mesmo slide. Eu estou dizendo que as coisas são proporcionais, ou melhor, desculpe, que as coisas variam de maneira proporcional quando elas estão em PA. Eu estou dizendo que se eu for desenhar o gráfico, qual é a tangente desse ângulo? A razão da PA. E eu estou dizendo que isso aí chama-se de progressão aritmética, que tem um conceito por trás disso aí. Parece que eu estou conseguindo juntar tudo numa só ideia, né? E a partir de agora, vocês têm 3 ideias juntas. Quais são elas? Vamos lá. Se você enxergar que as coisas estão variando de maneira proporcional, o que você já garante para mim? Se estiver variando de maneira proporcional, o que você já garante? Está crescendo em PA. O que você garante também? Qual vai ser o gráfico? O gráfico vai ser uma reta. E eu já sei que a fórmula vai ser uma fórmula de primeiro grau. Está tranquilo? Quem é o M dessa fórmula? Não é o que acompanha o X? É a razão da PA. Quem é o A do AX mais B? É a razão da PA. Quem é a variação do Y dividido pela variação do X? A razão da PA. E quem é a razão da PA? É o cara que está aumentando de um termo para o seguinte. É o cara que está aumentando, está variando a altura do meu degrau, da minha escadinha. Pensando nisso, eu juntei tudo aí, botei tudo no slide só. Se eu estiver falando em proporção, eu vou estar falando em PA, vou estar falando em função do primeiro grau e vou estar falando em estudo da reta, em que o A vai ser, coincidentemente, a tangente do ângulo. O A vai ser a inclinação. E tudo isso aí é a mesma coisa para mim a partir de agora. Tudo isso aí, ó. Se eu estiver falando em variação proporcional, é a razão. Se eu estiver falando em um termo menos o anterior, a variação do termo é quem? É razão. Se eu estiver falando em coeficiente angular, é a razão. E se eu estiver falando na tangente do ângulo, também vai ser quem? A razão. Beleza? Juntou tudo, né? Agora está faltando o quê?
aplicar isso aí. Dá uma olhada nos exercícios do material de vocês, do módulo 2, que a gente vai tentar aplicar isso aí em questões do Enem, tá bom? Em questões que a gente selecionou aí para colocar para vocês. Qual a página que está aí, hein? Só para... 41? Fechou. Página 41 do material de vocês. Vamos para essa aqui do Enem 2012. Vocês notaram como é que a aula seguiu, não foi? Primeira coisa que eu fiz, criei uma linguagem. Aí eu peguei uma situação e comecei a fazer os conceitos surgirem em função dela. Vocês vão fazer a mesma coisa na hora do Enem. Olha para a questão do Enem aí, vamos ler. Procura se está escrito, cresce em PA, procura. Procura se está escrito assim, ó, aplique função do primeiro grau. Olha se ele fala isso na questão. Tu acha que a prova do Enem é igual à prova do colégio, em que você já começa sabendo a matéria que vai cair na prova? Você já olha a questão e fala, vixe, essa questão eu já sei. É da matéria tal. Nem li a questão, já sei que é da matéria tal. É assim? Não, o Enem apresenta o que para você? Situações. E você tem que fazer a matéria aparecer nessas situações. Vamos ver se vocês conseguem enxergar isso aí. Vamos lá. Uma empresa analisou mensalmente. Então eu já estou criando um processo o quê? Mês a mês. Então eu já estou vendo que a posição vai ser o quê? O mês. O X está variando como? Mensalmente. Então algo que está sendo analisado, um crescimento ou decrescimento disso. Analisou mensalmente as vendas de um dos seus produtos ao longo de 12 meses. Então de janeiro a dezembro são 12 meses. Mês 1 até o mês 12. Continua. Concluiu que a partir do lançamento, a venda mensal teve um... Grifa, vai aí do material de vocês. Teve um o quê? Crescimento linear. Opa! Eu aprendi no meu vocabulário da aula de hoje. O que é que significa ter um crescimento linear? Ter um crescimento em linha reta. Continua. Até o 5º mês. A partir daí houve uma redução também de forma linear. Grifa de novo a palavra linear. Crescimento linear. Redução também o quê? Linear. Continua. Até que as vendas se estabilizaram nos 2 últimos meses de análise. Estabilizar, o grifo, essa terceira palavra. Vocês notaram que ele falou 3 coisas, não foi? 3 ações que aconteceram, 3 situações diferentes. Cresceu linearmente, reduziu linearmente e depois se estabilizou. Percebeu os 3? Aí ele perguntou o gráfico que representa o quê? A relação entre o número de vendas e os meses após o lançamento. Ele botou para você 5 itens, né? O gráfico que representa isso, perguntou qual é a relação entre eles. Se você olhar, você está vendo que eu já falei dessas palavras no meu dicionário. O que significa crescimento linear? Vamos lá. Não significa só que o gráfico é uma reta, significa muito mais que isso. Significa 3 coisas. Quais são? Está em PA, o gráfico é uma reta, sim, mas que as variações também são o quê? Proporcionais. Continua. O que significa estabilizar? Estabilizar. Ficar parado. Ou seja, deixou de ser uma reta? Não, só que é uma reta que nem sobe, nem desce. A inclinação dela é 0. Ela nem sobe, nem desce. Então continua sendo uma reta, só que é uma reta agora o quê? Horizontal. Se você olhar para o gráfico, você vai ver que crescimento, reta crescente, redução, reta decrescente e reta horizontal são os 3 fenômenos que estão no mesmo item aí, né? No item E de Eva. Ele é o único que faz uma reta crescente, uma reta decrescente e depois se mantém de forma estável. O gabarito é a letra E. Essa questão é fácil, não é não? Não é fácil? Mas se ele tivesse botado um gráfico em curva, será que vocês iam cair nessa?
E eu não, né? Por mais que ele botasse um item aí com algum distrator, botando um gráfico em curva, vocês não iam cair. Porque a palavra linear está associada a partir de hoje a qual ideia? Reta. A palavra linear, a partir de hoje, está relacionada ao quê? Reta. Beleza? Continua. Vamos para a segunda. Certo vendedor tem seu salário mensal. O que é mensal? Por mês. De novo. Por mês. De novo. A altura da escada. Como é que é a altura da escada? 4 por degrau. 4 por degrau. Lembra da escadinha dos múltiplos de 4? 4, 8, 12. 4 a mais, por degrau a mais. A palavra por, dando essa ideia de relação, ela já foi usada por mim para justamente dar a ideia de quê? De variações proporcionais. Quer ver outro exemplo? A minha velocidade é de 40 quilômetros por hora. A palavra por é importante. Então, se eu disser salário mensal, eu estou implicitamente falando o quê? Salário por mês. Salário por mês. Então, eu estou falando já do Y e já estou falando de quem? Do X. Que o salário é o Y e o mês é quem? O X. Beleza aí, pessoal? Continua, vai. Calculado da seguinte forma. Ele ganha um fixo, 750, mais uma comissão de R$3 para cada produto vendido. E eu acrescento a palavra R$3 a mais para cada produto vendido, a mais. Para cada variação de 1 no produto vendido, varia 1 no preço que ele recebe. Então, o preço e o número de produtos estão variando de maneira o quê? Proporcional, de 3 para 1. 3 para 1. 3 por 1. É de novo o quê? Variação proporcional. De novo é uma PA. Continua. Caso ele venda mais de 100, aí a sua comissão passa a ser de R$9 para cada produto vendido, a partir do 100º. Então é 3 para 1 só no começo. Depois é quanto? 9 para 1. Olha para mim. Como é que está crescendo? 3 para 1. Quando chega no 100º primeiro, cresce como? 9 para 1. Eu te pergunto, até o 100, 3 para 1 tem uma inclinação. O que vai acontecer quando começar a crescer 9 para 1? Vai crescer mais ou menos que crescia antes. Então a inclinação vai ser o quê? Maior. Então, de cara, eu já sei o gabarito dessa questão. De cara, só por essa leitura, eu já consigo olhar para esses gráficos e já consigo dizer o seguinte, começa com uma certa inclinação, de 3 para 1, depois a inclinação passa a ser de quanto? 9 para 1. Então tem uma primeira, depois tem uma maior. Eu já sei que o gabarito é a letra E. Se eu não sei, de cabeça olhando para isso, só para a leitura, porque agora eu estou entendendo a matéria, mas não estou decorando fórmula, não. Olha o item B, para quem confundiu o item B. No item B, ele cresce rápido e depois faz o quê? Quando chega no 100? Diminui a inclinação, ou seja, diminui o ritmo de crescimento. É isso que está acontecendo? Não, está aumentando o ritmo. Estava crescendo 3 para 1, agora cresce 9 para 1. Então o gabarito eu já sei que é o item E de Eva. Mas eu vou tentar construir com vocês só para não deixá-los na mão, tá bom? Quando eu não vender nada, qual é o meu fixo? 750. A partir daí, está crescendo como? Qual a razão da PA? Mais 3, mais 3, mais 3. O que eu sei que acontece quando eu tenho uma razão de PA 3? Eu já sei que na minha fórmula eu vou ter que botar 3 vezes o X, não sei não? Então bora ver se é isso mesmo que eu fiz, olha aí o que foi que eu fiz, Eu comecei com 750 e botei mais 3 vezes o número de peças que eu vender. Porque eu já sei que o número vai ser o quê? 3x. Está tranquilo aí? Está fácil?
O que vai acontecer depois da 100ª? Aí lascou. Porque da 100ª para frente, o número é 9, não é isso? Não é 9? Mas é 9 em tudo. A sacanagem dessa questão foi isso. Por menos apercebido, o cara ia pegar e falar o seguinte, ó, a partir do 101, era para pegar 750 mais 9x. Não está crescendo de 9 em 9? Só que está errado isso. Por quê? Está crescendo de 9 em 9 só a partir da 100ª. As 100 primeiras continuam crescendo quanto? Eu só tenho R$3 de comissão para as 100 primeiras. Eu só tenho R$9 de comissão naquelas que passam de 100. Aí vamos perguntar, se as 100 primeiras, a comissão é 3, então as 100 primeiras eu multiplico por 3. Aquilo que passa de 100, quanto é? É o total menos 100. Total menos 100 é x menos 100. Nessas é que a comissão vale quanto? Vale 9. Então, parece com um 9x, não é isso? Só que o x não está completo. É um equivalente ao 9x, só que um x sem estar completo. O x é só daquilo que passa de 100. Então, vamos pensar comigo. Se fossem 120 peças, como é que seria minha comissão? 120 sapatos vendidos, aí lá sei, 120 produtos vendidos, como é que seria? R$3 nos 100 primeiros e R$9 nos 20 seguintes. E como é que eu cheguei no 20? Eu peguei 120 tirando 100. Então, as 100 eu deixo com a comissão 3 e as x menos 100 eu deixo com a comissão quanto? 9. Construir ou não construir outra fórmula? É uma razão de PA. Eu já sei que o gráfico é uma reta. Eu já sei que tem 2 coeficientes angulares diferentes. Um até o 100 e outro depois do 100. Deu para entender isso aí? Se você montar a fórmula, terminar aqui dali, você vai encontrar, vai dar 9x, aplicando distributiva, tá? 9x mais 150. Aí vocês notam que a primeira inclinação é 3 e a segunda inclinação é 9. Por isso que a inclinação é mais alta. Gabarito letra E de Eva. Olhando a terceira. Uma torneira, gotejando diariamente, é responsável por grandes desperdícios de água. Realmente, né? Se a torneira ficar gotejando o tempo todo, vai ficar desperdiçando água. Só que olha o gráfico desse gotejamento. Como é que está esse gráfico aí? Como é que está esse gráfico? Crescente. Está crescente em linha reta. Então eu já sei o que está escondido aí, bora. Variação proporcional. Eu já sei o que mais? Que o gráfico vai ser uma função do primeiro grau. Eu já sei que a tangente do ângulo quem é? É a razão da minha PA. Se eu não sei tudo isso aí, eu já sei que isso é uma PA. Então vamos pensar comigo, bora. Eu tenho um gráfico maluco. A partir de agora, eu vi o gráfico numa reta na prova. O que é que eu já penso? Tudo isso aí junto. E aí, a pergunta qual foi? Se Y representa o desperdício, qual a relação entre X e Y? X é o número de dias, né? Qual a relação entre X e Y? Você já sabe que vai ser uma relação de primeiro grau. Realmente, ele não botou nada de segundo grau. Botou tudo de primeiro grau. Mas eu sei que aquele cara que acompanha o X, quem é aquele cara que acompanha o X? O cara que acompanha o X não vai ser sempre a razão da minha PA? E como é que eu descubro a razão da minha PA? Não é só imaginar a escadinha, a altura pelo chão? A altura pelo chão da escadinha não dá isso? Pois olha o que foi que eu fiz nesse gráfico aí. Peguei a reta, destaquei a reta para vocês enxergarem melhor, e fui procurar uma altura e um chão para ela. Pega no total. Vixe Maria, peraí, tem umas coisas erradas aí no meio aí, Despreza esse negócio. Olha só para aqui dali, Olha lá o 10, Olha o 10 lá no final, tá vendo o 10 ali, Viu o 10? O 10 está associado a qual variável? O chão ou é a altura? O 10, olha ali para o 10, onde é que está o 10?
O 10 está marcado em qual linha? No chão, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 está no chão. Apesar de você ter marcado ele descendo, mas ele foi descendo à procura do 10. Ele não desceu para representar o 10, ele desceu à procura do 10. Agora eu vou à procura da altura. Para procurar a altura, eu vou lá no 600. A altura está subindo até chegar onde? No 600. Então, na minha escadinha, qual a altura da escadinha? 600. E qual é o chão da escadinha? 10. Se variou 600 para variar 10, 600 por 10 dá quanto? 60 para 1, não é não? 600 por 10 dá ou não dá 60? Se eu dividir 1 pelo outro, dá ou não dá 60? Então eu já sei que o meu X qual é? 60. Eu já daria para marcar o gabarito aí. Mas só tem um com 60, né? Tem outro com 60? O outro, é só tu lembrar que ele passa pela origem, não passa? Se ele passa pela origem, não pode ter nenhum B junto dele. Então é 60x direto. Pensa comigo, ó. Quanto é 60 vezes 10? Não é 600? Então a fórmula é o y igual a 60x direto, sem mais nada. O valor inicial da função vai ser 0. Quando eu tiver medindo o desperdício, vai dar 60 litros por dia. Aí vai dar y igual a 60x mais 0. E se eu tratar como proporção, também daria para resolver, né? Eu vou só deixar aqui indicado para a gente poder passar logo para a próxima questão. Quarta. As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidos 18 bilhões de sacolas plásticas. 2007, 18 bilhões. Está vendo uma relação aí? Os supermercados se preparam para acabar com essa sacola até 2016. Já viu que é mentira, né? Se bem que esse ano criaram um negócio aí de acabar com sacola lá no Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro foi São Paulo. Parece que acabaram e até o final do ano não vai vender, não vai ter mais sacola plástica no mercantil de lá. Nem canudinho, nem sacola plástica. Observe esse gráfico. Observe esse gráfico. Olhe para o gráfico. É uma escadinha, não? Só que é uma escadinha subindo ou descendo? Descendo. Se é uma escadinha descendo, o que você garante para mim? Em vez de variar para mais, varia para quanto? Para menos. Então, se era AX mais B, eu já sei que o meu A vai ser o quê? Negativo. Qual a altura dessa escadinha aí? Qual a altura dessa escadinha? Qual a altura da escada? 18. Qual é o chão da escada? 9. Então, 18 para 9? 2. Eu já sei que vai ter um 2, só que um 2 positivo ou negativo? Então, eu já sei que o y é menos 2x, mais alguma coisa. Opa! Onde é que está batendo no eixo do y? Não é no 18? Então, eu já sei que o b da fórmula vale quanto? 18. Então, vai ser menos 2x mais 18. Já daria para fazer até de cabeça a questão. Menos 2x mais 18. 18, porque 18 é sempre onde bate no eixo do y. Mas eu vou continuar. Ele quer saber o que acontece em... Ele deu 2007, deu 2016, de novo, olha para cá, 2007, deu 2016, que é acabar com a sacola de 2016. Vamos lá, 2007 para 2016, dá quantos anos? 2007 para 2016. Alguns fizeram subtraindo. 2007 para 2016. Vamos ver como é que ele falou aqui. 2007, ele considera como origem. Então, 2007 não é ano 1, não. Cuidado com isso. Alguns pensavam que 2007 ia ser o ano 1. Ele mandou considerar como origem. Então, 2007 é ano 0. 2007 é ano 0. 2008, 1. Aí vai, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 2016 é ano 9. Coincidentemente, aí a diferença deu 9 e deu certo.
Mas tem hora que isso dá errado. Vocês vão ver, tem outra questão que fala diferente. Tem uma questão que fala do mês de janeiro, e quando você considera janeiro o mês 1, aí a contagem não começa do jeito que você fez aí, não. Começa de outra maneira, tá bom? Mas olha para cá, ó. Nesse jeito que ele colocou, 2007, ano 0, 2016, ano 9, quem vai ser 2011? De novo, 2008, 9, 10, 11, vai ser o ano 4. Então você vai ajeitar essa tabela para ela representar o que você quer. Melhor, vai representar esse gráfico através de uma tabela, dizendo o que você quer. 2007, você vai chamar de ano 0, é 18 bilhões. 2016, você vai chamar de ano 9, que vale quanto? Ano 9 vale quanto? 0. E o 2011 vai ser o ano 4, não é isso? É ou não é? Ele está ou não está no meio ali do gráfico, o ano 4? Não está ou não está no meio do gráfico, o ano 4? Eu tenho que voltar aqui para vocês enxergarem. Se eu botar um 4 ali no meio e subir com ele, teria 2 triângulos retângulos semelhantes. Não sei se o pessoal está conseguindo enxergar. Imagina eu marcando no gráfico o 4 e subindo. Eu ia ter 2 triângulos retângulos semelhantes. Eu também poderia fazer a questão por semelhança de triângulos. No nosso caso, eu vou fazer da maneira mais fácil possível. Eu vou fazer por proporção. Fazendo por fórmula também dava certo, do jeito que a gente explicou nesse instante, né? Menos 2x mais 18, vou fazer por proporção. Pensa comigo, ó. Quanto foi que variou do 2011 para o 2007? 2011 para 2007. Não é só fazer final menos inicial? Se eu fizer a variação de um lado, é só fazer a variação do outro lado. Fica y menos quanto? Menos 18. Quanto é que variou o total? 2016 para 2007. É só subtrair. Quanto é que variou do outro lado? 0 menos 18. Se você montar a proporção e resolver, também vai encontrar qual resposta? A mesma que nós encontramos anteriormente. A gente já fazendo a conta aí direto, ó, você vai encontrar que o y vale 10, vai dar E. Vamos fazer do nosso jeito. A escada lá era quanto? 18 para 9? Não era 2? Cada degrau não é 2? Então, cada mês, cada ano, 2 a menos, não é isso? 2011 não era o ano 4? Então, eu vou ter 2 a menos quantas vezes? O que é 2 a menos 4 vezes? 8 a menos. E quanto é 18 tirando 8? 10. Chegou ou não chegou na resposta do mesmo jeito aí? Olha a variação e descobre a PA. E a partir daí você monta o termo que você quiser. Eu sei que está no finalzinho aqui, mas dá para te fazer mais uma, eu acho que dá. Quinta. As frutas que antes se compravam por dúzias, ou seja, uma proporção escondida na questão, por dúzia, hoje em dia podem ser compradas por quilograma, outra proporção escondida na questão. Existindo também a variação dos preços de acordo com a época. Considere que, independentemente da época ou variação do preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Como é que eu traduzo aí? R$ 1,75 por quilo. Se é R$ 1,75 por quilo, eu já sei que é uma PA de qual razão? 1,75. Eu já sei que a inclinação da minha reta vai ser qual? R$ 1,75 por quilograma. Deu para entender o que está acontecendo aí? Eu já sei que vai ser uma PA. Se eu for escrever a fórmula, vai ser y igual a 1,75 vezes x mais alguma coisa. Dos gráficos, o que representa o preço M, pago pela compra de N quilogramas, qual vai ser? Pensa, se eu não comprar nada, eu vou gastar quanto? 0. Então eu já sei que passa pela origem. Só em passar pela origem, eu já elimino o item B de bola e já elimino o item D de dado. Como passa pela origem, eu já sei que tem que ser ou A, ou B, ou A, ou C, ou E. E o A e C são curvas, não são? Não são curvas?
E o que é que eu acabei de ensinar para vocês? Quando uma coisa é por outra, fixa, quando o valor é fixo, 1,75 por quilograma, eu já sei que o gráfico qual é? É uma reta, é um crescimento linear. Só pode ser a letra E de Eva. Beleza, pessoal? Vocês estão notando como o conceito se traduziu em jeito de enxergar a questão? Galera, muito orgulho, estou por aqui hoje com vocês. Até uma outra oportunidade. Agradeço. Quero que vocês tentem fazer as outras. A gente vai disponibilizar depois o restante do material para vocês darem uma olhada no site, tá bom? Boa tarde para vocês, bons estudos. E aproveita o que a gente aprendeu aqui hoje, viu? Reta é PA. Reta é proporção. Valeu, até mais.